Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Uma alegria estar aqui de volta no nosso Evangelho. E eu espero que as lições de hoje toquem o coração de vocês. Para quem não me conhece, eu sou Fernanda Lins, estamos aqui direto da Casa da Caridade Nosso Daniel. Eu espero que hoje seja um dia muito produtivo para cada um de nós. E antes da gente iniciar, eu já vou pedir para que vocês separem também seus copinhos de água, para que ao longo do Evangelho as bênçãos da espiritualidade amiga possam ser derramadas sobre nós, tá bom? E que cada um receba aquilo que necessita. Gente, hoje nós vamos falar de um tema muito especial, que é a brevidade da vida material e a eternidade do espírito. Mas antes eu convido todos vocês ao nosso momento de prece. Então vamos acalmar os nossos corações, elevar os nossos pensamentos a esse Pai de amor, esse Pai de bondade, agradecendo pela oportunidade que temos de nos encontrarmos aqui para o estudo das lições do Evangelho de Jesus. Que os nossos corações se abram para esses ensinamentos e que a espiritualidade amiga nos ajude a encontrar a paz, a sabedoria e a força necessárias para que a gente consiga então viver e vivenciar os momentos especiais que a providência divina nos oportuniza. Que Jesus esteja conosco em nossos lares, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. E para iniciar o nosso estudo, gente, eu trouxe um texto aqui de Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Viva. O texto é O Tempo. E começa com Romanos, capítulo 14, versículo 6, dizendo assim: aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existem, efetivamente, os que abusam dessa concessão divina. Julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus. Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção. Constituindo a criação universal patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na Terra em favor de seu aperfeiçoamento espiritual. É lógico que todo homem conte com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho... Não obstante, a oportunidade da indagação, importa considerar que muitos raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. A velha expressão popular matar o tempo reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano, na execução das leis divinas. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Em quase todos os setores de evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Então, nesse texto, Emmanuel ele nos chama a atenção para umas coisas que a gente faz diariamente, né, gente? A gente não aproveita o nosso tempo da forma que deveríamos aproveitar. Então, assim, a gente deixa passar essa preciosidade do tempo, a gente não aproveita ele da melhor forma. Então, a gente acaba desperdiçando com aquelas coisas inúteis, com pensamentos sombrios, e sem a gente se dar conta de que esse tempo é uma concessão divina. Né, um presente de Deus para que a gente possa aproveitá-lo nessa nossa caminhada de evolução espiritual. E quantas vezes a gente deixa, então, um dia passar sem que a gente tenha feito nada de edificante, né? E isso é uma reflexão que eu faço para a minha vida pessoal também, né? Quantas vezes a gente fica ali horas e horas no celular, nas redes sociais, enquanto a família clama ali pela nossa atenção, pelo nosso socorro.
quanto tempo a gente desperdiça também com lamentações de algo que nos aconteceu e nos deixou frustrados, e a gente fica ali preso naquele ciclo de lamentar, naquele ciclo de tristeza. E esse ciclo ele não vai curar as nossas dores, né? Enquanto a gente podia estar ali lutando pela nossa própria transformação. Né, transformando, quando muitas vezes a Mayra fala para a gente, transformar o luto em luta, né, transformar a nossa dor em uma ação amorosa em prol do outro. E quanto tempo a gente gasta para merecer, então, essas recompensas mundanas que aos nossos olhos hoje são importantes, né, e nos fazem crescer em status aqui na Terra, mas, na verdade, quando a gente passar para o outro lado, nada disso valerá, nada disso contará para a nossa evolução espiritual. Né? Então, a gente é chamado por Emmanuel a refletir sobre tudo isso que a gente deixa de conquistar nessa oportunidade que Deus nos dá de viver aqui a experiência na Terra. Então, que a gente saiba utilizar melhor o tempo a serviço do bem, a serviço do amor, a serviço da seara de Jesus, né, em todas as situações. E hoje a gente vai refletir justamente sobre isso, né, a brevidade da vida material e a eternidade do nosso espírito. E eu estou lendo um livro de Sêneca, né? Sêneca é um filósofo lá do Império Romano, e ele fala sobre essas questões da brevidade da vida de uma forma assim, muito atual. Né? Então, a gente está falando aí de 4 anos antes de Cristo e ele nos coloca situações que a gente vivencia ainda hoje. Então, a gente vê o quanto é difícil aprender essas lições, né? E aí a gente traz também essas reflexões da brevidade da vida material e da eternidade do espírito à luz da nossa doutrina. Então, especialmente nos momentos pelos quais a gente passa por dor e a gente é surpreendido por essa fragilidade da vida, esses ensinamentos vão consolar e afagar o nosso coração e nos mostrar um caminho também para que a gente possa superar essas dificuldades que nascem quando esses momentos nos chegam, né? Porque a gente sabe que a nossa vida aqui na Terra, a nossa vida física, ela está por um fio, ela está sempre por um fio, né? A gente não sabe ao certo quando chegará o nosso momento da despedida, a nossa própria despedida ou a despedida daqueles que convivem conosco, que nos são caros. E a verdade é que essa vida é, então, um sopro diante da eternidade. É como um piscar de olhos, né? Se a gente pensar na eternidade do nosso espírito, a gente vai ver que a nossa experiência aqui na Terra, ou as nossas experiências aqui na Terra, elas são realmente um piscar de olhos. Mas, ainda assim, elas são uma oportunidade para que a gente possa aprender, para que a gente possa criar laços, para que a gente possa, então, ter esse aprendizado que vai nos ajudar na nossa transformação. E aí, lá no livro, Sêneca ele nos alerta que o problema não é a vida ser curta. Ela pode ser curta, né? Mas sim o fato da gente desperdiçar o tempo que nos é dado. E aí ele diz assim, não recebemos uma vida curta, mas nós a tornamos curta. E não somos carentes dela, mas somos perdulários. Perdulários é no sentido de esbanjar o tempo que a gente tem, né? Desperdiçar, de sermos imprudentes com esse tempo tão sagrado que nos é colocado para que a gente possa, então, edificar a nossa alma, o nosso espírito. E aí Emmanuel coloca isso na nossa leitura inicial, né? Que muitas vezes a gente deixa o dia passar, a gente fica, né, cumprindo aquele ditado de matar o tempo e a gente não aproveita. E se a gente soubesse o valor sagrado do tempo, então a gente não desperdiçaria. Mas quantas vezes nas nossas rotinas a gente se prende em preocupações, muitas vezes de coisas que ainda nem aconteceram e que a gente nem sabe se vão acontecer, né? E muitas vezes também a gente fica remoendo o passado, remoendo mágoas, aquelas ofensas que nos atingiram, que nos impactaram, e a gente fica pensando naquilo horas e horas e criando diálogos na nossa mente, né? Então, muitas vezes, essas são distrações que nos afastam do caminho, né? Nos afastam daquilo que realmente importa. A vida, ela é longa o suficiente para que a gente possa realizar grandes coisas dentro de nós e grandes coisas também junto àquelas pessoas que nos são colocadas na nossa estrada, no nosso caminho, né, que chegam e se aproximam de nós. Mas aí a gente tem que aprender a utilizar, então, o nosso tempo com sabedoria, né, e terminar cada dia pensando assim, nossa, hoje eu fiz o suficiente. Né? Hoje eu me orgulho do que eu fiz porque realmente eu me esforcei para aproveitar o meu tempo da melhor maneira possível. Então, aproveitar com aquelas coisas que nos fazem crescer por dentro,
né? E não por fora. Aproveitar o tempo com as pessoas que a gente ama e não com aquelas pessoas das quais a gente se aproxima só por um interesse mundano, né? Não vale a pena. O que vale a pena é aquele amor que a gente vive diariamente, em que tem uma troca, né? Em que a gente dá uma parte de nós para a pessoa e aquela pessoa também contribui com uma parte sua para cada um de nós. E a doutrina espírita, ela nos ajuda a ter essa visão, né? A ampliar assim, o nosso entendimento sobre o mundo. Então, ela nos mostra que essa nossa passagem, né? Essa nossa encarnação é um instante diante da eternidade do Espírito e que a gente está aqui para aprender. Né? Aprender através do amor, aprender através da dor. E a gente assim vai crescendo e vai tornando mais fácil esse caminho de retornar ao Pai, né? De nos aproximarmos então dessa perfeição que está iminente em nós, mas que a gente ainda tem que conquistar. E será que as nossas escolhas nos dias atuais elas têm realmente ajudado a gente a caminhar para chegar então mais perto desse Pai? Será que a gente está indo em direção ao Pai com as nossas escolhas, com a forma como temos aproveitado o nosso tempo? Então, cada uma dessas experiências que a gente tem a oportunidade de vivenciar no mundo físico é uma oportunidade de progresso, seja aqui na Terra, seja em outros mundos, né? E o tempo que nos é concedido, a gente tem que tratar como se fosse mesmo uma joia rara, né? E não ficar desperdiçando, então, esse tempo com as coisas que não são importantes. E quando a gente compreende isso, quando a gente compreende que é um presente de Deus, a gente passa a perceber que a brevidade da vida ela não é de fato um problema, né? Mas ela é um convite para que a gente haja de forma consciente e trabalhando sempre na nossa transformação íntima. E para aquelas pessoas que, como eu, assim, enfrentam, né, um luto, perderam alguém muito importante na sua vida, essa perspectiva ela acaba nos trazendo também um certo consolo, né, um certo carinho na nossa alma, porque apesar da separação física ser dolorosa, ela nos ensina, nos é um aprendizado para valorizar aqueles momentos que a gente tem ao lado das pessoas que amamos, né? A gente passa a valorizar muito mais aquele segundo que a gente fica sentado no sofá junto conversando, aquelas histórias na mesa de jantar, né, com as pessoas que a gente ama, e a gente deixa de lado aquelas coisas que não importam. Então, essas relações de afeto a gente precisa valorizar, né? A fraternidade que a gente vivencia, é isso tudo que mais ensina a cada um de nós, é a convivência, ainda que essa convivência seja em alguns momentos difícil, né? Uma convivência difícil ela vai nos fazer também ganhar virtudes como a paciência, o respeito, né? O respeito às diferenças de pensamento, enfim. E a gente também aprende com a dor. Né? A dor nos traz, claro que durante um período é muito difícil aceitar essa dor, mas ao longo do tempo a gente vai vendo que essa dor nos transforma também, nos faz sermos pessoas melhores. E a vida continua, né, gente? É isso que a gente aprende com a nossa doutrina e é isso que a gente vivencia também. Então, os nossos entes, quando eles partem para a pátria espiritual, eles não desaparecem para nós, eles continuam vivos. Né? Eles apenas retornaram para a verdadeira morada, um local onde a gente também vai retornar um dia. Né? E esse encontro ele vai acontecer. Então, o tempo que a gente teve com eles aqui na Terra foi um presente e a gente vai continuar sendo presenteado com esses reencontros, né? Esses reencontros que a gente tanto espera. E o amor que a gente compartilha aqui na Terra também nunca se perde. O amor permanece, o amor continua, né? Emmanuel costuma dizer que o amor é a luz que nunca se apaga. Então, mesmo na ausência física, essa luz do amor que a gente viveu nos ilumina, né? Esse vínculo com aquele ser tão amado continua. E aí, em todas as lembranças, na saudade, né? O amor, a paz que essa lembrança nos traz. Então, tudo isso faz reviver, então, esses momentos felizes que nós tivemos com as pessoas que se foram. E aí eu me lembro dessa entrevista recente da Mayra, em que ela fala que a pessoa que a gente ama, ela só morre, de fato, se a gente se esquecer dela, né? E por isso, assim, para a gente esquecer dela, ela nem precisa estar morta, né? A gente pode matar uma pessoa viva dentro de nós.
Então, aquelas pessoas que são nossos amados, que se foram, continuam vivas, continuam nas nossas lembranças, no nosso dia a dia, né? A cada tarefa diária que a gente faz, que a gente se lembra daquele sorriso, daquela gargalhada, daquele abraço, a gente está deixando essa pessoa viver dentro de nós. E esse reencontro, então, na parte espiritual, ele é apenas uma questão de espera, né? Que sejamos pacientes, porque temos que cumprir a nossa missão, ainda que seja pequena, aqui na Terra, mas a gente precisa cumprir para, então, voltar para a parte espiritual e conseguir, então, receber esse abraço novamente. E, geralmente, quando a gente lida com a morte, a gente está ali se confrontando, então, com essa realidade da finitude do corpo físico, né? E a gente passa a se questionar um pouco sobre o sentido disso tudo, né? Qual o sentido disso tudo se daqui a pouco a gente vai se separar? E é natural que a gente sinta isso, que a gente sinta essa pequena frustração, né? Que a gente sinta saudade, tristeza. Em alguns momentos do luto, a gente passa a sentir até, inclusive, revolta, mas que a gente não sinta isso para sempre, né? Que a gente saiba, então, resgatar esse momento de paz, esse momento de gratidão pelo que foi vivido e conseguir retornar, então, ao nosso equilíbrio para continuar na nossa caminhada. Então, esse luto, embora muito doloroso, né? Embora seja um sacrifício da gente voltar a caminhar e seguir em frente, é também esse convite para que a gente reflita como que a gente está vivendo o nosso tempo e como que a gente pode honrar aqueles que partiram, aproveitando melhor, então, o nosso tempo que ainda temos aqui, né? Então, a Mayra também disse isso na entrevista, que ao entregar o nosso ente à parte espiritual, quando a gente retornar para esse reencontro com ele, o que a gente quer falar, então, para ele? Será que a gente quer dizer assim, poxa, eu passei a minha vida sofrendo por você, eu passei a minha vida revoltado pela sua partida e eu não fiz mais nada com ela, eu fiquei só aguardando esse tempo do reencontro? Ou a gente quer chegar lá ao lado dessa pessoa que a gente ama e dizer que viveu por ela, que fez coisas lindas em nome dela, né, que multiplicou o amor que sentia por ela e que toda a passagem dela aqui na Terra e todas as relações afetivas e todos os momentos felizes que você viveu com aquela pessoa te inspiraram a viver bem, a ser feliz e a também entregar a felicidade para o próximo. Então, é preciso que a gente reflita sobre isso e sobre o que a gente está fazendo com essas oportunidades divinas que nos foram dadas, porque a convivência com aquelas pessoas que nós amamos é também um presente divino, né? Então, muita gente, isso Sêneca coloca no livro A Brevidade da Vida, muita gente vive como se fosse imortal, e aí vai adiando o serviço no bem, vai adiando o momento da reforma íntima, adia para amanhã o perdão, o amar, né? Então, quantas vezes a gente também não faz isso, né? A gente precisa refletir, então, se a gente também não está, então, deixando de dizer o quanto a gente ama para as pessoas que estão ao nosso redor, convivendo com a gente. Será que a gente está deixando a caridade sempre para o próximo ano? Quando eu estiver mais livre, quando eu tiver mais tempo, quando as coisas se acalmarem. O perdão, então, a gente deixa para o dia de São Nunca, né, gente? A gente sempre vai empurrando com a barriga e deixando aquela mágoa nos consumir por dentro. Então, o ensinamento de hoje é que a vida é longa o suficiente para que a gente faça todas essas pequenas transformações dentro de nós. E aí, a partir delas, a gente possa viver plenamente, utilizando, então, esse tempo com sabedoria, sabendo amar, sabendo servir e sabendo perdoar. E o tempo é esse bem precioso, e quando a gente olha para os ensinamentos da nossa doutrina, a gente vê, então, essa questão do tempo ser colocado diante de nós para que a gente possa fazer florescer em nós as virtudes das quais a gente precisa, né? E trabalhar essas imperfeições, tentar cada vez mais distanciá-las do nosso dia a dia, da nossa prática diária. Então, é um perigo que a gente desperdice essa vida que a gente tem com as preocupações fúteis, com as amarguras, com essa busca incessante por bens materiais, a obsessão por status, né, pelos títulos mundanos, pelo reconhecimento mundano.
Porque a verdadeira riqueza da nossa vida, da nossa passagem aqui, é ter um propósito no bem, é cultivar essas virtudes dentro de nós para que a gente possa oferecer também àqueles que se aproximarem e dedicar o nosso tempo ao que realmente importa. E a gente sabe, então, que o verdadeiro tesouro é aquele que a gente acumula em nosso coração. Né? Jesus já nos dizia, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, mas ajuntai tesouros no céu. Então, aproveitar melhor o tempo. Como que a gente pode fazer isso? Né? Como que a gente pode, então, tirar proveito dessa passagem terrena, que é a nossa encarnação? Então, o conselho que nos fica é que a gente aproveite o presente. Né? Tem muita gente que vive preso ao passado, às mágoas que viveu, aos arrependimentos, ou tem aqueles como eu que vivem presos ao futuro, né? Na ansiedade. A gente fica tentando adivinhar o que vai acontecer, a gente teme o futuro, ou a gente espera o futuro de uma forma tão intensa que a gente deixa de viver o presente. Mas aí o único momento que a gente tem certeza que é nosso e que a gente pode aproveitar é o agora. Então é aqui no presente que a gente pode agir, que a gente pode amar, que a gente pode perdoar, que a gente pode se transformar. Então a vida é longa se a gente sabe usar esse tempo da melhor forma possível. E cada dia é uma nova oportunidade para que a gente faça isso. E é muito importante também, quando a gente estiver passando por um momento difícil, por um momento de luto, que a gente cultive em nosso coração a gratidão. A gratidão pelos momentos bons que a gente já teve, a gratidão pelas pessoas maravilhosas que passaram na nossa vida, né? E a gente tem essa tendência de se concentrar naquilo que a gente perde. Então, que a gente possa mudar um pouquinho o nosso pensamento para se concentrar naquilo que a gente ganhou, né? Naquilo que a gente já conquistou a partir da oportunidade que Deus nos deu. Porque essa gratidão, ela vai mudar o nosso foco, ela vai nos ensinar a enxergar o que é de belo na vida, e não só aquilo que é de ruim, não só aquilo que a gente perde, não só aquilo em que a gente fracassa. Né? E quando a gente cultiva a gratidão, a gente transforma, então, esse nosso olhar e a gente transforma, consequentemente, a experiência que a gente vai ter aqui na Terra. A vida, ela passa a ganhar sentido novamente, né? E a gente pode combinar essa gratidão com o nosso serviço no bem, porque aí sim a gente vai viver plenamente, né? O bem e o amor, eles são forças que nos elevam e nos aproximam, então, de Deus, que é o que a gente quer, né? Nessa transformação espiritual. Quando a gente ajuda uma pessoa, quando a gente se preocupa com aqueles que estão ao nosso redor, quando a gente passa a se colocar no lugar do outro, né, pela compaixão, a gente não apenas está contribuindo para a felicidade daquela pessoa, mas principalmente a gente está curando as nossas próprias dores, as nossas próprias feridas. Chico Xavier nos disse uma frase muito emblemática que é: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. Então esse é o convite dessa reflexão de hoje, né? Que a gente pode ter errado no passado, a gente pode ter errado até agora e a gente pode errar mais um pouco, é normal. Né, faz parte do nosso caminho, mas que a gente se preocupe a partir de agora em construir um novo fim, né, desviar o nosso caminho para voltar então para aquela estrada que vai nos aproximar do nosso Pai. E lembrando sempre que aqueles que partiram, eles não estão distantes de nós, eles nos acompanham, eles vibram pelas nossas vitórias, pelas nossas conquistas espirituais, né? E enquanto isso que estamos aqui distantes, cabe honrá-los, né? Cabe amá-los ainda mais e fazer com que essa vida valha a pena por eles, né? E também por nós. E então, para finalizar o nosso evangelho, é esse desejo que eu deixo aqui para cada um de nós, que a gente possa pedir a Deus, então, essa força e essa sabedoria para que a gente possa aproveitar cada dia como essa oportunidade divina, essa oportunidade de crescimento, de cultivar o amor no nosso entorno e dentro de nós, que a gente possa transformar as nossas dores, as nossas amarguras, as nossas mágoas em aprendizado,
e que a gente possa superar então esse passado e que a saudade das pessoas que a gente ama se tornem inspirações para que a gente continue, para que a gente possa então realizar muito por elas, muita coisa boa por elas, e que no final dessa jornada a gente possa olhar para trás com essa certeza de que a gente aproveitou de forma plena o nosso tempo aqui na Terra. Então é isso, gente. Eu trouxe aqui para vocês também, para nos acompanhar aqui durante o nosso evangelho, o nosso Chico, né? São Francisco. Então a nossa prece final vai ser em homenagem a 3 Franciscos, né? Os 3 Franciscos que com certeza passaram aqui na Terra e aproveitaram muito o seu tempo, que foi São Francisco de Assis, nosso querido Chico Xavier e o nosso Papa Francisco. Então vamos fechar os nossos olhos e fazer essa prece em homenagem a todos aqueles que hoje já vivem o seu tempo de forma plena, espalhando o amor, espalhando a paz. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que tenhamos todos a paz de Jesus em nosso coração, em nossos lares, em nossas vidas, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Um beijo, gente, e a gente se encontra no próximo Evangelho. Fiquem com Deus.